Tadã. Ok, agora estamos gravando. Oi, gente, bem-vindos. Vamos fazer de conta que eu não esqueci de gravar os últimos 10 minutos. Bom, vamos lá. Estávamos mostrando a diferença de inconsciente, isso é muito importante. A partir do momento que o Jung coloca o inconsciente como dinâmico e autônomo, ele está dizendo que o inconsciente funciona de forma separado da nossa consciência. Então, ele coloca como se ele tivesse uma vida própria. Numa das conferências ele chega a falar, né, tem alguém que dá uma zoada, dá uma brincada com ele, ele chega a falar que, olha, eu não estou falando que é uma outra personalidade, mas eu estou falando que existe essa voz aqui atrás da gente, né, esse acesso que tenta se comunicar conosco e que sabe as informações que nós precisamos, que é o inconsciente. Então, isso é uma diferença muito grande. Quando ele coloca isso, a gente começa a entender uma coisa que eu acho muito bacana, que é o seguinte: o Freud, ele coloca o inconsciente num modelo de caixa. Imaginem uma caixa, assim, aquelas, tipo caixa preta de avião, aquela caixa, é uma caixa, né? Quadradinha, tu observa ali o que tem, claro, a gente também não tem a questão de espaço e tudo mais, mas é uma caixa, um troço quadrado. E quando a gente tenta pensar graficamente o inconsciente para Jung, ele é uma espiral. Ele não é apenas circular, mas ele é espiral, certo? Então existe dinamismo e autonomia nesse espiral. E ali dentro estão todos os complexos. E é disso que nós vamos começar a falar agora. Ok? Então, o que acontece? Com todo esse mundo inconsciente funcionando ao mesmo tempo na nossa vida, o Jung ele começa a se deparar com um desenho daquilo que ele entende ser o objetivo maior da psicologia analítica. O Jung coloca que o objetivo da psicologia analítica é o indivíduo tornar-se único. É o processo de individuação. Várias abordagens, vários teóricos buscaram, e isso foi muito comum, principalmente na primeira metade do século XX, buscavam trazer conceitos que conseguissem explicar ou diferenciar o comportamento humano, né? Trazer lá a tipologia, né? A psicologia da tipologia, e foi um momento assim do tipo, olha, muita coisa foi escrita, muita coisa foi feita de forma equivocada, enfim, era uma loucura. E o Jung, então, quando ele passa por isso, ele estava ativo, o Jung veio a falecer em 61, se não me engano. Nunca lembro se é 1 ou 8, mas enfim. Né? Foi no início dos anos 60. Foi nos anos 60. Ele começa a entender, então, lá por volta dos anos 50, também nessa ideia toda aí de caracterizar as pessoas, ele começa a traçar, então, o que ficou depois, né? E aí está naquele livro que é muito bacana, sugiro a leitura, embora seja o mais simples do Jung, também não é muito fácil de ler, mas é por onde a gente começa, que é O Homem e Seus Símbolos. Lá ele já fala um pouquinho sobre isso. E aí a gente começa a observar alguns aspectos que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Então, vamos abrir aqui o material, depois eu coloco isso aqui em PDF e boto lá no grupo. Então eu vou botar aqui, né, alguns conceitos, né? O nome tá ali, conceitos de psicologia, mas eu não botei todos, tá, gente? Eu só estou dando aqui uma introdução. Vocês estão enxergando direitinho ali a tela? Essa é a hora que vocês respondem, que eu não estou mais vendo vocês. Sim, certinho. Isso aí, legal. Então, a gente começa a entender o seguinte: quando o Jung pensa ali aquela ideia, né, de tipologia que o pessoal está fazendo, que está passando, né, por todo aquele momento, o Jung coloca que, olha, existem tipos psicológicos, né? Tem um dos livros dele, inclusive, se chama Tipos Psicológicos. Ele diz, existem tipos, né? Esses tipos eles estão relacionados com as atitudes. E aí, então, nós vamos trazer todo esse monte de coisa que se fala em formatos de pessoas a 2 passos, né? A 2 pontos principais. Existem as pessoas que são introvertidas e as pessoas que são extrovertidas. Ok. Ele resume tudo que estava sendo feito até aquele momento. Ele coloca lá, existe o introvertido e existe o extrovertido.
Tá certo, todo mundo sabe quem é uma pessoa introvertida e todo mundo sabe quem é uma pessoa extrovertida, tá bom. Mas o Jung traz esse conceito para dentro da psicologia e ele coloca assim, né? Olha, o introvertido é aquele cara que está buscando entender o seu mundo interno, os seus pensamentos, sentimentos, né? Ele é muito introspectivo. Ok, isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, assim como o extrovertido tem um lado bom e um lado ruim também, essa coisa toda. Ele dizia que o introvertido ele corre um risco muito grande de mergulhar neste mundo interior e ficar lá, né? E aí acabar esquecendo um pouco da necessidade de estar interagindo, né, aqui no nosso mundo externo, porque a gente tem o mundo interno e o mundo externo. Nós temos as realidades internas, as figuras internas e a realidade externa. Tudo bem. E o extrovertido é esse cara que está demais do lado de fora, que se dá muito bem com as pessoas, muito bem com as relações do mundo, com as coisas que acontecem ao seu redor, mas não lida muito bem com as questões do mundo interno. Então, também, esse cara, às vezes, fica, de uma certa forma, preso neste mundo externo e perde tempo, né? Perde observar, então, os conteúdos do seu mundo interno. Ok. Deixa só eu ver uma coisa aqui que eu acho que eu botei as figurinhas. Aqui, ó. Estamos falando, então, antes de entrarmos nas funções, aqui deu uma misturada. Vamos observar esses carinhas aqui. Vamos falar desses caras. Vocês conhecem esse careca? Me contem quem é esse careca aí. Eu quero saber. Alguém bem pouco importante para a Índia. Um cara muito fraco, inclusive. Quem foi esse cara? Acho que vocês não sabem. A Edileuza levantou o dedinho lá, mas não fala nada. O Mahatma Gandhi foi um pacifista indiano. Isso. E queria a independência da Índia em relação à Inglaterra. Perfeito. E também se envolveu em conflito ali na zona de fronteira, se eu não me engano, com o Afeganistão. Então, enfim. É o cara aquele que gostava de andar de laranja, né? Dona Edileuza, esse cara, tu encaixa ele como sendo uma pessoa introvertida ou extrovertida? Eu diria que tem um certo equilíbrio aí. Um ou outro, vai lá. Tá mais para in, né? O cara que era capaz de ficar lá na dele, fazendo greve de fome e tal, né? Então tá mais para in. Introvertido. Tá bom. Exatamente. Se nós formos observar ali, né, por toda uma história de vida dele, o Mahatma, ele era advogado, né, ele era uma seca, então um religioso, um cara voltado à meditação, um cara, né, introspectivo forte. Tá bom. E quem é esse cara aqui? Esse cara é fera. Eu garanto que vocês já viram esse cara em algum momento. Se bem que a geração mais nova, não, de repente, não. É Jerry Lewis. Olha aí, ó. Jerry Lewis. Tá joia. O que esse cara... Dani, tu que não tá observando a figura, aqui tem o Jerry Lewis, que é um comediante americano, tá? Foi um sucesso de filmes nos anos 60, 70. Ele morreu recentemente, ainda nos anos 90 estava fazendo filme. Ele participa num filme brasileiro, inclusive, agora nos anos 2000 já. Acho que uma das últimas aparições dele foi com o... Como é o nome daquele ex-gordo? Leandro Hassum. O Leandro Hassum, isso aí, muito obrigado. Né? O Leandro é show de bola. E o Leandro declarou um dia que era muito fã do Jerry, e o Jerry, vou fazer um filme contigo. E veio, né? Fez um filme com eles. E o Jerry Lewis, então, é um cara que a gente, se formos pensar em cima introvertido, extrovertido, ele encaixa em qual aspecto? Como personagem ou não, como pessoa? Como pessoa. Eu acredito que ele é introvertido como pessoa, mas no papel dos personagens ele sempre foi muito engraçado e extrovertido. O Jerry é extremamente extrovertido, né? Ele foi um dos primeiros caras a fazer talk shows, é um cara que sempre foi muito falante, muito comunicativo. Ele sempre foi muito assim de estar com pessoas, certo? Ok, então a gente viu aqui, ó, introvertido, voltado para o mundo interior, né? E a gente viu apertei no botão errado aqui, quase apaguei tudo. E esse cara aqui, extrovertido, voltado para o mundo externo. Tá bom.
Agora eu vou fazer uma pergunta sem vergonha. Esse cara pode ser extrovertido? Se ele é introvertido? Dependendo do momento, sim, porque no próprio livro Tipos Psicológicos, Jung fala que uma pessoa Tu leu nunca o é livro não pode, cara. Tu tá dando 100%. spoiler, bicho. Pô. Ah, tá, desculpa. Então não falo Segue nada. lá, fala lá, Sasha. É isso aí mesmo que eu tô buscando. Pode falar. Não, que ele diz que nenhuma pessoa é 100% introvertida e nem é 100% extrovertida. Existe uma Exato. variação ao longo da vida, mas sempre existe um lado a mais. E é isso. Exato. Quando ele fala nessa questão do lado a mais, Sasha, ele está colocando a necessidade do desafio. Entende? Ele diz assim, olha, tu te construiu desta forma, tu vai ser introvertido, mas nada te impede de ligar a chavezinha e ser extrovertido em determinados momentos. E a gente tem uma figura como, por exemplo, o Mahatma Gandhi, extremamente introvertido, né, de passar horas ali quietinho, olhando por nada, né, e parece que está desligado, né? E aí daqui a pouco o cara tá lá fazendo aqueles discursos para milhares de pessoas, movendo multidões, movendo um país inteiro. Extrovertido. E a gente observa, né, o Jerry Lewis, como a Roberta falou antes ali, que ela achou que ele era inclusive introvertido, que é um cara que extremamente extrovertido, sempre com contato com muita gente, mas na hora de fazer o processo criativo dele sempre muito recluso. Né? E se procurar informações da vida dele, fora da questão gravações, filmes e tudo mais, ele era muito recluso. Então ele também consegue fazer esse caminho aqui para um aspecto mais introvertido, certo? Agora eu vou complicar a vida de todo mundo. E aqui, Dani, eu estou mostrando aqui uma imagem de um grupo, tá? Não importa aqui inclusive é um pessoal fazendo aí como é que chama isso? Um protesto, né? Mas não importa o que é o protesto. A ideia é, ok, e se tá um monte de gente junta, nós conseguimos falar se estas pessoas são introvertidas ou extrovertidas? Aí viria a ideia de Freud, né? Me vem na cabeça a psicologia das massas. Ou seja, aí a ideia não seria quanto indivíduo, e sim quanto esse pensamento de rebanho, né? Exato, um pouco mais, porque o Jung coloca assim, ó. O Jung observa isso, né, que o Freud colocava na questão das massas, né? Ele observa tudo isso. Já haviam outros, quando ele escreve o livro Tipos Psicológicos, já haviam outros psicólogos falando dos grupos, né? E ele observa, ele diz assim, ó, olha só. A pessoa ela pode ser extremamente introvertida. Se ela estiver em um grupo, nós não vamos conseguir observar a característica dela, se ela é introvertida ou extrovertida. Por quê? Porque ela vai estar buscando e trazendo elementos destas outras pessoas também. Então, o pessoal do psicodrama sabe bem como é que funciona esse andar, né? Esse baile de grupo. Fala, Daniela. Sim, mas aí eu fico pensando numa coisa também, vou fazer o comentário e você me confirma ou refuta, né? Desfirma. Ou desfirma. Mas assim, também haveria, não tem, é claro que aí o indivíduo vai se diluir, de certa forma, né, no grupo, vai pegar um pouco desse ritmo aí do grupo e aí não vai dar para ver, por exemplo, se tiver uma pessoa introvertida no meio de 50 extrovertidas. Mas também não tem uma maior tendência, de certa forma, assim, existem atividades de maior introversão e atividades de maior extroversão, assim. Então, vamos supor, um grupo que fosse um grupo de meditação, a tendência não é que os indivíduos que vão para esse grupo sejam indivíduos introvertidos? Não, enquanto um Dani. grupo de, sei lá, de dança, sei lá, eu entendo o que tu tá falando, mas olha só. Não, uma pergunta mesmo. Eu tô pensando em cima disso, tu sabe? Porque eu gostei da tua pergunta. Mas o que tanto ele como outros autores que falam de grupo colocam é que tu pode ter, por exemplo, num grupo de meditação super introvertido, aquele cara que antes de começar o processo não vai parar de contar piada, de fazer zoeira, de brincar, e aí na hora do...
entende? Porque aí é uma ação, entra uma atitude frente a um comportamento. E de repente lá na dança tu pode ter um cara extremamente introvertido, cheio da vergonha, e na hora de fazer um negócio ele, opa, agora vai. Entende? Então faz todo sentido. É um pouco diferente. O que ele coloca, e aí eu acho muito bacana quando a gente observa grupos de adolescentes reunidos, é o exemplo do que o Jung fala. Tu pode pega um lá, de repente, tá, tu olha sozinho aquele um indivíduo, o cara é um santo, né? Não faz nada. Aí junta 3, 4 amigos, meu Deus, são 4 diabos, né? Ninguém aguenta, né? E aí fica aquela coisa, né? Tá, quem é que começa com isso? Não é 1, nem 2, nem 3, é o grupo. O grupo faz isso. Então o Jung coloca. O cara pode ser extremamente introvertido ou extrovertido, mas quando em grupo vai valer o ambiente do grupo. O grupo ele é de uma certa forma diferente. Nós não conseguimos observar o comportamento individual. O que tem de importante nisso, né? O cara ser introvertido ou extrovertido. Bom, quando a gente está lá no consultório e a gente recebe o paciente pela primeira vez, a postura dele, a forma como ele vai interagir, a maneira como ele vai estar falando conosco, vai estar, e aí em qualquer relação, né? Então, de repente, o cara não está, o pessoal que está começando a faculdade ali pode observar isso, não no consultório, mas de repente numa conversa com um colega, com um amigo, no intervalo, né? Em qualquer lugar. Tu observa o cara chegando, se ele é mais introvertido, mais quieto, tu já sabe que ele vai ter, né? E aí, ó, atenção, Vanessa anota, Vanessa é minha estagiária, anota, né? Quando a gente observa essas atitudes, a gente já sabe se o mundo dessa pessoa, o mundo interno dessa pessoa vai ser mais ilustrado, mais povoado, né? Introvertido, ou menos. E aí as questões relacionadas a ela vão estar mais do lado de fora. Ele vai ser mais extrovertido. Entende? Então existe, né, essa diferença, ok? Vamos lá. Ó, apareceu uma mascarada ali agora. Vamos seguir aqui. Vou botar lá de volta. Bom, vimos então que aqui, ok, introvertidos, extrovertidos e bola para frente. Ou no caso aqui, bola para trás, né? Legal. Depois que ele fala isso, que ele coloca lá então que, olha, existe o introvertido, existe o extrovertido, ele cria uma bússola, né? E essa bússola ela é muito legal porque ele coloca então, né, essas funções psicológicas, né, que são funções fundamentais. E aí ele vai estar falando de 4 pontos, né? Ele vai estar falando do pensamento, do sentimento, da sensação e da intuição. E ele ainda dizia, olha, não importa qual delas é, né? A gente vai experimentar ela, seja de maneira introvertida ou extrovertida. Então a gente pode pensar lá o Jerry Lewis, como a gente pode pensar lá o tio Mahatma, vai passar, né, vai ter o comportamento em uma dessas funções, tá bom? É bacana porque muitos anos depois que ele escreveu esse livro, um outro cidadão, que agora não está me vindo o nome, chegou e, pá, gostei dessa brincadeira, vou criar um teste em cima disso aqui. Então, hoje tem um teste psicológico criado em cima dessas funções aí do Jung. Agora me fugiu o nome do autor e o nome do teste, mas daqui a pouco vem. Então, função pensamento. Bom, pensamento, a gente pode observar, né, quem já fez a graduação, a gente pode observar lá, quando a gente fala de psicopatologia, a gente já fala muito sobre a questão do pensamento, a gente tem que dar uma olhada, né, se o paciente está com o pensamento fluido, se ele está conseguindo ter lógica nas suas ações, aquela parte, ok. O Jung ele já observava isso, né, e ele dizia, olha, o pensamento é a maneira como a pessoa encara a vida, né, e ele dizia que existe pensamento e sentimento como formas alternativas de estar, então, julgando ou tomando decisões durante a vida, né, que a pessoa ela vai ser ou mais racional ou mais sentimental, né, e aí, de acordo com a forma de ação, ela vai estar levando essa escolha para as suas tomadas de decisões no dia a dia. Ele coloca que o pensamento aqui está relacionado com a verdade, com julgamentos, derivados dos critérios impessoais, lógicos e objetivos. Ok. E ele diz que as pessoas que estão predominantemente em cima
dessa função, né, pensamento, elas vão ser mais reflexivas. Então, são pessoas que ficam mais tempo focadas, pensando coisas, planejando coisas, né? São pessoas que estão, de uma determinada forma, observando a vida em cima desta necessidade de planejamento. Ok? São pessoas que criam planos, teorias, procuram sempre, quando são confrontados com alguma coisa, buscar trazer, então, explicações mil para aquilo que está acontecendo ao seu redor ou na sua vida. Isso também é muito importante observar quando a gente está conversando com alguém, ou principalmente na questão com os pacientes, saber qual é a função que o dito curso funciona, né? Para a gente poder entender o que pode esperar aqui do comportamento. Sentimento vai ser o contraponto aí, então, da função pensamento, né? Ele coloca que o tipo sentimental vai ser mais orientado para o aspecto emocional da experiência. Então, ele não quer saber muito de explicação, ele quer sentir aquilo que está acontecendo, né? Talvez mais dramático, vamos entender assim. Né? Esse cara prefere emoção forte e intensa, mesmo que ruim, mesmo que negativa, a experiências apáticas e mornas. Então é um cara que não dá para o cara chegar e dizer assim, olha, vem cá, vamos assistir um filmezinho, sessão da tarde, aí tem uma comédia romântica nova na Netflix, vamos assistir. Não, ele vai preferir pular da beira de um penhasco ali com um saco de lixo para ver se plana, mesmo sabendo que vai dar problema, porque aquilo lá vai dar um friozinho na barriga. Entende? Então, isso é uma relação interessante. Ele quer ter, né, aquela questão assim do tipo ter sentimentos, mesmo que sejam em determinado ponto negativos. Ele fala muito sobre a questão abstrata. Então, ele diz que esses princípios abstratos são muito valorizados, né, nesse tipo de pessoa, de uma forma bastante ampla aqui, né? Ele coloca que as decisões vão ser de acordo com os julgamentos de valores próprios. Então, aquilo que é bom ou que é ruim, o certo ou o errado, né, vai estar relacionado com a maneira como ela entende a vida e não na questão lógica, né, ou eficiência, como faria, então, o seu oposto aqui, que seria o pensamento. Estão acompanhando? Paulo, eu estou falando muito rápido, povo. Oi? Paulo, o que seriam esses princípios abstratos dentro dessa lógica aí? Princípios abstratos? Que bom que tu fez uma pergunta. Assim eu consegui tomar meu chimarrão aqui, porque estava esfriando a cuia na mão já. Ainda bem que não é uma roda aqui, senão já ia levar um puxão de orelha. Deixa eu parar aqui e abrir para te enxergar. Edileuza, assim, princípio abstrato, sabe aquela coisa que a gente consegue sentir, mas não consegue explicar? Estamos falando de algo mais abstrato. Ou questões mais sem forma, porém com mais sentimento, ou aquilo que chega a beirar a intuição, né? O Jung fala de intuição, depois a gente vai ver ali. Chega a beirar, mas não é bem. Então, é porque você ainda não falou, mas eu já estou antecipando, e aí eu já estou fazendo a confusão entre sentimento e a outra categoria, que é sensorial. Ok. Por legal. Por isso que eu fiz a pergunta. Legal. Mas, enfim. Mas a gente vai dar um nozinho ainda, mas que bom que tu fez a pergunta, assim eu consegui tomar o restinho do chimarrão aqui. Vamos lá. Voltando lá, então. Mas é mais ou menos assim, é mais em cima disso que a gente está observando. Vamos voltar aqui. Ó, sensação, então. Opa! Ixi, foi muito. Como é que volta isso? Onde é que tá? Sentimento, sensação. Meu Deus. Tecnologia de vez em quando sacaneia a gente, né? Vamos botar aqui. Tá, pronto, agora apagou tudo. Deu, tá aqui, ó. Então, o sentimento aqui, o cara vai ser também orientado para o aspecto emocional. Então, a gente continua nesse lado mais emotivo. Segue também preferindo, né, as emoções fortes. Opa, aqui eu tô falando do que eu já falei, desculpa, gente. Aqui eu tô falando da sensação, ó. Ele vai classificar, então, a sensação junto com a intuição. Bem que eu vi que eu estava me repetindo. Ele coloca a sensação e intuição juntas. Por quê? Bom, primeiro, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Deixa eu parar aqui e enxergar vocês de novo.
contar um segredo para vocês, gente. O Jung era um homem. Tá? Não sei se vocês repararam nisso. O Jung era um cara. Né? O Carlos Gustavo Jung. Ele sendo um homem, assim como todos nós, outros dessa mesma... enfim, a gente não consegue entender o que é intuição. A gente pode até tentar escrever, né, descrever o que seria, tentar falar sobre. E ele dizia, né, eu acho bacana porque existe toda uma fala, o Freud também tinha uma fala muito legal sobre o que é intuição, e o resumo disso, ou a tradução disso é mais ou menos assim, ó. Intuição é aquilo que toda mulher sabe o que é, mas não consegue explicar, e todo homem tenta explicar, mas não faz ideia nenhuma do que é. Certo? Então, ele coloca a sensação junto com a intuição. Por quê? Porque dá esse nó enorme, né? Ele vai dizer que as pessoas intuitivas são aquelas pessoas que têm ideia das coisas e conseguem observar quais são as coisas, mesmo não conseguindo explicar, né? Deixa eu abrir de novo. E a sensação, então, ela vai se referir a uma experiência mais direta, né? Então, é algo... em percepção de detalhes, dos fatos que estão acontecendo, ela vai estar relacionada com aquilo que eu posso ver, tocar, cheirar, é uma questão bem sensorial, é a experiência concreta, né, que vai estar sendo observada ali, ela vai ter prioridade sobre a questão, né, de análise da experiência. Então, por exemplo, se tu pergunta para uma pessoa assim, tu fez tal coisa? Fiz. Me explica como é que é. Não sei explicar. Foi uma coisa assim, de sentir. Tem muita gente que fala isso, né? Que nos traz esse tipo de reação. E esse tipo de reação é exatamente a reação de uma pessoa que funciona através aqui da função sensação, né? Ele não consegue explicar, ele consegue sentir. Por quê? Porque ele não vai fazer essa análise de experiência. Isso para ele é ruim, isso estraga a brincadeira. Certo? Então isso também é muito importante a gente estar observando como é que funciona. Aqui tem um finalzinho ali, ó, a sensação vai se reportar ao que uma pessoa pode ver, tocar, cheirar, enfim, experiência concreta. Ok. O tipo sensitivo tende a responder à situação vivencial imediata. Ele lida eficientemente com todos os tipos de crise e emergências. Então são pessoas que funcionam muito bem, né, para situações assim de velocidade, de pressão. É uma pessoa que vai conseguir dar uma resposta de maneira rápida, certo? Então ele tem facilidades, por exemplo, aqui, ó, né, de adaptação às emergências do dia a dia, trabalha muito bem com instrumentos, aparelhos, veículos, utensílios, do que qualquer outro. Então é o cara aquele do tipo, deu problema, tá? Quem é o cara que funciona aqui com a função sensação? É o fulano. Traz ele, que ele é o cara que vai resolver isso aqui. Eu preciso explicar alguma coisa. Traz o cara lá que funciona com o pensamento, que é ele que vai explicar esse negócio melhor. Entende? Então a gente vai compreendendo dessa maneira. E a intuição, então, eu acho muito legal, falei para vocês, o homem é aquele cara que tenta explicar, né, mas não entende coisa nenhuma, e a mulher é aquela que sabe o que é, mas não consegue explicar. Então, essa frase que eu coloquei em azul aqui é a frase que o Jung escreveu para explicar o que é a intuição. Vamos ver se dá para entender. A intuição é uma forma de processar informações em termos de experiência passada, objetivos futuros e processos inconscientes. Alguém entendeu alguma coisa? Me contem. Vocês entenderam alguma coisa? Falem comigo, gente. Não me deixem assim. Tipo um sexto sentido? Exato. Quem é que falou no sexto sentido? Eduardo. Ô, dona Eduardo, é isso aí. Tipo um sexto sentido. Tu tem um sexto sentido? Um pouco. Um pouco. Um pouco. Tá, é bem isso aí. Agora vamos tentar explicar o que é essa ideia, porque o que ele fala aqui como intuição, em determinado momento o Freud faz uma fala muito semelhante sobre o que seria o comportamento do inconsciente, né? Na hora que o inconsciente está, então, tentando se comunicar. Intuição é a forma de processar, deixa eu tirar aqui que eu botei na frente, informações em termos de experiência passada, objetivos futuros e processos inconscientes. Quem participou aí do nosso cursinho sobre sonhos, eu falei lá que quando aparece um sonho premonitório, é o inconsciente buscando se comunicar conosco.
né? Tentando dar olha, vai acontecer tal coisa, tu tá te direcionando para dar pepino desta maneira, né? E aqui a intuição é exatamente isso. Então, assim, ó, se o inconsciente tem ações, tem tudo que acontece ao nosso redor a todos os momentos da nossa vida, o inconsciente sabe as respostas para todos os problemas que nós estamos enfrentando, certo? Então, intuição é uma forma de processar. Vou tentar explicar isso através do exemplo do sonho. Então, olha só. Forma de processar informações em termos de experiência passada. O que é isso? Ele vai pegar, observar, né, tudo o que ele tem já de elementos passados na vida, certo? Então ele tem todas as informações, principalmente aquelas que são tão interessantes que nós não fazemos nem ideia de que elas estão lá, mas elas estão. Nós temos então todos esses elementos e o inconsciente está olhando tudo. Então de repente eu gosto de, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Figura é residente em uma cidade, vai estudar na outra e vai para a casa da mãe só no final de semana. Essa realidade alguém conhece? Conhecem, né? Final de semana vai visitar a mãe, vai... Como é que é o estudante indo visitar a mãe no final de semana? Vai uma mala só de Tupperware e panela, né? Outra mala só de roupa suja e uma outra malinha pequenininha com as coisas para fazer no final de semana. Como é que funciona essa visita? Chega, né, sexta de noite ou no sábado de manhã. Oi, mãe, olha só, eu trouxe tudo isso aqui. Tchau! E vai para casa dos amigos, vai fazer... Isso na época que podia, né? Hoje fica trancado em casa. Mas vai fazer um monte de coisa. Ok, essa é a realidade de quem estuda fora. Tá joia. Digamos que nessa chegada à casa da mãe, a pessoa entrou correndo com aquelas malas todas, né, aquele monte de Tupperware e coisa e tal, aquela roupa suja, a bagunça toda, e no canto do olho veio, né, e aí a gente tem que entender que o inconsciente pega tudo, né, que está ao nosso redor. No canto do olho a gente vê lá um movimento correndo na casa do vizinho, entra e sai, aquela bagunça toda, mas entra correndo, larga as coisas, sai correndo, não para, não presta atenção, não pergunta nada, saiu. Aí passa segunda-feira, passa terça-feira, na quarta-feira a mãe liga para a pessoa. Fulano, olha só, tu lembra do vizinho aqui, da dona Beltrana? Lembro, claro, como é que ela tá? Então, ela se internou e está muito mal, né? Acho, inclusive, que não passa de hoje. E aí a pessoa larga aquela frase linda e maravilhosa. Eu tava com uma intuição que isso ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer. O que aconteceu? Vocês já entenderam? Pescaram aqui o inconsciente agindo? Alguém conseguiu entender? Fala comigo, gente. Houve uma captação daquele movimento da casa do vizinho que não foi dada a devida atenção naquele momento exato em que ocorreu. Então, e que depois é possível ligar os pontos. Exato. Então, isso, funcionamento básico, psicanálise inconsciente, ok? Basicão. Agora, se a gente pegar aqui, ó, objetivos futuros, né? Bom, aí a gente pode estar ligando a questão do inconsciente como algo do tipo, eu sabia que ia acontecer alguma coisa ruim com a dona fulana. Entende? Liga os dois. Tá? O que o Jung coloca a mais nessa brincadeira são os processos inconscientes, é a forma que isso vai chegar, né? A maneira como isso vai funcionar. Então, o indivíduo que funciona mais através da questão intuição, ele vai ter sonhos melhores, mais nítidos, ele vai ser aquele cara que consegue compreender símbolos de maneira mais fácil, então ele consegue ler as representações. E as representações eu me refiro a toda a simbologia, né, que para o Jung é muito importante. E aí a gente vai, a gente pode ampliar aqui, a gente pode ampliar aqui e passar por desde os símbolos alquímicos, né, passar pela astrologia e parar no tarô e assim vai. A questão de símbolos que precisa de uma intuição muito forte para que a gente consiga estar atuando com isso tudo. Ok? Então ele coloca isso. Intuição vai ser uma forma de processar informações em termos de experiência passada,
tudo aquilo que eu já tenho de informação, objetivos futuros, o que eu quero, e os processos inconscientes, que é como o inconsciente vai trazer essa comunicação para mim no meu dia a dia. As implicações da experiência, né? Então o que pode acontecer, o que é possível, vai ser mais importante para o intuitivo do que a experiência real por si. Para ele é muito mais legal, né? Muito mais cheio de adrenalina saber que aquilo realmente aconteceu do que aconteceu, a experiência, ok? Pessoas fortemente intuitivas dão significado às percepções com tamanha rapidez que, via de regra, não conseguem separar a interpretação consciente dos dados sensoriais brutos obtidos. O que quer dizer isso? Não consegue explicar o porquê que ela chegou naquela resposta ou o que aconteceu naquele momento, né? Que ela não tem como estar explicando isso tudo. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Turminha que está chegando ali, como é que ficou? Agora eu quero que vocês falem comigo, pessoal. Eu não apaguei a luz, eu não acendi a luz atrás ali, agora que eu estou vendo a minha imagem, parece uma cabeça flutuando, né? Flutuando aqui, né? Coisa mais horrível. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa parte? Tipos para Jung? Não falem todos ao mesmo tempo, gente. Essa é uma das partes da teoria do Jung que eu mais gosto, essa coisa dos tipos psicológicos. Legal. É uma das coisas que mais faz sentido, assim. Que bom. Até eu lembro que tem um teste. Ai, como é que chama? Tem. Eu não lembro o nome, mas tem um teste todo que foi criado em cima disso. Quat, isso. Quat, é o Quat. Sei lá, enfim. Quat é o bichinho aquele. O Quat. E Quat é o Guaraná, enfim. Enfim, e aí eu lembro que a gente aprendeu ele na graduação. Legal. E aí ele é baseado nesses tipos psicológicos do Jung, Exatamente. Né? E eu achei muito legal, daí eu fui ler um pouco, para tentar entender um pouco melhor. E fez muito sentido o resultado que deu no meu, né? Que a gente aplicou uns nos outros, no caso na disciplina, né? De testes. Sim. E fez bastante sentido. Eu não lembro agora do resultado, mas fez bastante sentido. E sempre que eu vejo essa parte da teoria, assim, é uma das coisas que eu acho mais palpável, assim, sabe? Da teoria toda, assim, que é mais facilmente observável, assim, para mim. Ok. Tu vais ver, se tu continuar participando do grupo aí, que tem muito mais coisa que a gente observa de maneira muito mais simples. Só que a gente precisa aprender a ver. Entende? A gente precisa aprender, e aí eu não estou falando concretamente, né? Eu estou colocando que a gente precisa aguçar, né, a nossa percepção para conseguir entender como que as coisas acontecem na vida das pessoas e na nossa também, né? Porque existe todo um processo, eu falei para vocês, né? A ideia do Jung é fazer toda essa caminhada em relação à individuação que é a proposta para ele. Mas antes de falar um pouquinho mais, a gente está quase na hora, mas vai dar tempo de dar uma faladinha sobre o processo de individuação. Antes de falar lá, eu quero saber se teve alguma dúvida até aqui. Como é que está para vocês? Como é que ficou? O que vocês têm para me colocar aí? Vamos aproveitar bem o tempo que nós temos um pouquinho, passa voando. O que me contam? Nada? Não contam nada? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos falar agora, então, rapidamente sobre o que é o processo de individuação. O processo de individuação foi o que o Jung colocou como sendo, então, o foco dele no processo terapêutico. Tá? Ele dizia que todo indivíduo possui uma tendência para a individuação. Né? Por que isso? Porque todo mundo, durante a caminhada na sua vida, se pergunta, no mínimo, né, aquelas perguntinhas básicas do tipo quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que acontece assim, por que acontece assado. Né? No mínimo, uma dessas perguntas passa pela mente das pessoas. E quando isso começa a acontecer, então, ele diz que o indivíduo está passando pelo processo de individuação. Na verdade, ele tem uma outra frase que funciona mais ou menos assim. Ó. Ele diz que todo mundo vai passar de qualquer forma por esse processo de individuação.
seja conscientemente ou inconscientemente. A diferença é que é muito mais produtivo passar conscientemente, porque de forma inconsciente nós podemos ficar presos em alguns lugares durante muito tempo ou sofrer bastante por conta, então, desses erros que acontecem, né, com mais facilidade. Ele diz que individuação significa tornar-se um ser único, homogêneo, podendo traduzir individuação como tornar-se si mesmo, ou a realização do si mesmo. É ser completo, certo? É bacana que quando a gente começa a estudar um pouquinho o processo de individuação, a gente começa a compreender que aquelas frases tão legais, né, do tipo, estou procurando a outra metade da minha laranja, será que existe uma tampa torta para minha panela velha? Né? Cadê o meu outro pé de chinelo? Essas coisas. Não existe isso. Né? Existe o indivíduo. E nós precisamos ser esse indivíduo de maneira individual. Individual. Ficou feio, mas é isso aí mesmo. Né? Então ele coloca que a individuação vai ser um processo de desenvolvimento de totalidade, portanto, de movimento em direção a uma maior liberdade. E aqui, então, estão incluídas, né, inclui todo o desenvolvimento do que ele coloca como sendo o eixo ego-self. Né? A questão, Freud veio na questão do ego, desenvolveu, botou o ego no centro de toda essa brincadeira. O Jung coloca ele um pouquinho para o lado, ele diz que o ego é uma parte disso tudo, e a nossa ideia, então, é chegar nesse self, é estruturar todo esse eixo. Então, para chegar lá, nós precisamos fazer uma integração de várias partes da psique, então, estruturas que estão dentro do nosso inconsciente, que serão o ego, a persona, a sombra, ânima ou ânimos e outros arquétipos inconscientes. Então, nós também precisamos aprender o que são os arquétipos e como eles funcionam. Ok? Importante saber que quando a gente se torna indivíduo, então, ou se torna individuado, né? Como ele colocava, muito cuidado para não ficar endividado, também acontece, né? Esses arquétipos eles vão se expressar então de maneiras mais sutis e complexas, então eles vão aparecer com mais força, né? Com mais complexidade, trazendo mais elementos, ou a gente poderia colocar de forma mais elaborada, né? No nosso dia a dia. Quanto mais consciente nos tornamos de nós mesmos, através deste autoconhecimento, mais se reduz a camada que separa o inconsciente pessoal do inconsciente coletivo. Então a gente consegue ter uma comunicação, receber essa comunicação de maneira mais rápida, e assim a gente consegue então dar uma fugida, dizia aqui o Jung, né? Palavras dele aqui. Desta forma, sai emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, suscetível e pessoal do eu, aberta para a livre participação de um mundo mais amplo de interesses objetivos. Então ele começa a colocar aqui no processo de individuação a forma de caminhada do indivíduo em busca desse autoconhecimento. Ok? Esse é o tira-gosto aí, né, do nosso próximo encontro, onde nós vamos falar do processo de individuação. Né? E nós vamos começar a fazer a caminhada. Né? Então, o que seria essa caminhada? Nós vamos conhecer todos os elementos no processo de individuação, toda essa passagem que a gente faz ali, e depois nós vamos falar dos obstáculos aos processos de individuação. Então, o que acontece que dificulta essa caminhada? Né? A gente vai pegar, eu vou falar de uma maneira agora bem simbólica, né? Nós vamos conhecer a jornada do louco. Nós vamos buscar sair de um momento extremamente inconsciente e vamos começar a buscar, então, chegar em um ambiente de consciência, de conhecimento, né, e formar, então, a pessoa como um indivíduo. Isso, claro, nós vamos conhecer a teoria. O processo, ele é terapêutico. Né? Aí, então, nós não vamos buscar elementos terapêuticos. Nós vamos buscar elementos teóricos. Paulo. Oi. Tem chimarrão aí ainda? Tem, mas agora deu uma esfriadinha ali, porque eu tô falando muito, né, Dani? Dá um gole aí que eu vou fazer uma pergunta para te dar um gole aí no chimarrão. Então tá. Então até vou servir um pouquinho. Vai lá, faz tua pergunta. Não, sim, queria te perguntar como é que vai funcionar o processo do grupo. Como é que vai ser a estrutura? Tu vai mandar um material prévio, todo mundo lê, e tu vai apresentar o material, ou a gente... Na verdade, como é que não. Eu não quero complicar a vida de ninguém. A ideia é vamos estudar.
A minha pergunta para vocês é algo do tipo assim, vocês querem fazer isso? É legal? É isso aí que vocês estão procurando? Se a resposta for sim, eu vou começar a preparar materialzinho, vou separar e vou botar lá no grupo do WhatsApp. E aí, na nossa próxima aula, né, que está marcada ali para o mês que vem, nós vamos conversar sobre isso. Aí nós vamos observar, pô, ficou muito distante uma da outra, vamos fazer mais seguida, estamos gostando, vamos aprofundar este conhecimento, vamos aprofundar aquele. Eu estou preparando já um material de forma mais, como é que fala? Aprofundada, sei lá, sobre os arquétipos. Então a gente vai ter muita coisa aí para estar conhecendo, para estar caminhando, é muito conteúdo. E teremos convidados especiais também. Na minha humilde opinião, que ninguém pediu. Eu pedi antes a opinião de todo mundo. Mas só eu que estou falando, eu não sou todo mundo. Mas é porque eles estão tímidos, Dani, eles são tímidos. Chega aí, galera, chega aí. Chega aí todo mundo. Vamos se reunir aqui para decidir o negócio. Na minha humilde opinião, os encontros tinham que ser mais... Tipo, um encontro por mês parece que é muito espaçado. Eu, Dani, gostaria que fossem quinzenais, pelo menos. Mas então aí coloca isso aí no grupo lá, vamos fazer uma pressão lá. Ó, pessoal, eu até vou parar de gravar aqui, que agora nós vamos fazer, né, uma parte mais burocrática aí, talvez não interesse tanto para quem vai assistir isso depois. Então vamos parar o vídeo. Deem tchau para a câmera. Tchau. Olha só, eu discordo. Assim, eu acho que é muito convidativo fazer encontros mais encurtados, mas o problema são os compromissos. Então, por exemplo, eu quando assumo um compromisso, eu gosto de cumprir. E se você vai fazer encontros